meu sofrimento começou quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Devido ao falecimento precoce do meu pai, eu acabei desenvolvendo crises de ansiedade. As crises eram tão fortes que eu era socorrida todos os dias. E o médico me receitou para tomar calmante, para estar passando em psicólogo, porém nada resolvia. E para tentar afagar essa dor, a minha mãe, ela sempre me levava para o Rio Grande do Sul, que era a cidade natal do meu pai, para mim estar perto ali da minha família, para ver se eu melhorava nas crises, e também para o cemitério, para estar de alguma forma ali perto, nem que fosse do túmulo do meu pai. Porém, nada resolvia, pelo contrário, eu não conseguia dormir, eu não era uma criança comum como as outras, eu não conseguia estudar, não conseguia viver, fazer as coisas básicas, nem brincar, porque eu vivia chorando, eu vivia tendo crise. E até teve uma situação que eu vendo ela também sofrendo e não sabendo lidar, porque ela não dormia, só sabia chorar. E isso também me afetava de uma forma muito grande, ver ela estar ali sofrendo e eu também não poder fazer nada. Aí, no caso, eu tinha uma fé, porém era uma fé morta, uma fé religiosa, que de alguma forma eu tentava chamar a atenção de Deus, só que nada obtinha resposta. E depois de bater em muitas portas também, devido a ela ter sido diagnosticada com muitas doenças, aonde a própria médica virou para mim e para ela no consultório falando: olha, se apegue com Deus, porque o caso da senhora é apenas um milagre. E já não bastava todo aquele sofrimento nosso, foi nisso que começou a vir os pensamentos de eu me matar. Até quando ela foi diagnosticada com câncer, eu fui lá e virei para ela e falei: mãe, eu vou me matar porque eu não tenho mais razão de viver. Eu já perdi meu pai, agora eu vou perder a senhora e eu vou ficar órfã, eu sou apenas uma criança. Por mais que eu tentasse distrair ali a minha mente com alguma coisa, até mesmo nas viagens, né? Até mesmo ela, para me ajudar, ela pagava passeio, pagava viagem, e teve até inclusive uma situação que eu estava na beira da piscina do hotel e já com aqueles pensamentos de morte e um vazio muito grande. Eu pensava: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu existo? Será que realmente vale tá viva? E cada vez mais os pensamentos eram tão fortes que até mesmo o pensamento de eu matar ela, de eu matar a minha irmã, minha família, para que a gente viesse ter paz. E certo dia, ao trocar de canal, eu e minha mãe, nós estávamos sentadas na sala, ela acabou se deparando com a programação da igreja, e o que saltou aos nossos olhos foi porque a moça estava passando por alguns problemas que ela tinha. Foi então que até então eu relutei, porque eu não gostava, né, assim, de igreja evangélica, da igreja universal, piorou. E então eu fui lá e falei: não, mãe, não vamos não. Mas como a gente já tinha batido em tanta porta, feito tantas coisas e a gente não tinha tido nenhuma resposta, foi então que ela falou: não, eu vou. E então eu decidi acompanhar ela. E logo na primeira reunião, no domingo de manhã, o momento que o servo de Deus falou para a gente abraçar o nosso próprio corpo, no momento da busca, eu abracei. E ali eu senti uma paz que até então eu nunca havia sentido em lugar algum. E essa paz eu procurava em tanto lugar e eu não encontrava. E eu percebi que desde aquele dia eu já não tinha mais as crises de ansiedade. E ali Deus me mostrou que Ele estava comigo, que Ele estava cuidando de tudo e que Ele iria me ajudar. Então isso já me despertou. E também a forma como a gente era tratada, a forma também como minha mãe estava melhorando a cada dia que a gente vinha. E frequentando as reuniões, eu entendi a importância de receber o Espírito Santo. E porque eu ainda tinha um vazio muito grande na minha alma, que eu havia tentado preencher de todas as formas. E certo dia na minha casa, eu decidi fazer um voto com Deus. Eu estava ali, pensativa, e nos meus momentos de angústia, eu decidi firmar esse voto com Ele. Eu falei: meu Pai, se o Senhor me batizar com Teu Espírito, certamente eu irei lhe entregar o meu tudo. Eu empenho a minha palavra, que
que eu entrego a minha alma, a minha juventude, tudo para lhe servir e para lhe agradar daqui em diante. E de fato, quando eu tornei a fazer o voto e a cumprir com a minha palavra, Deus ele cumpriu com a palavra dele. Em uma reunião, depois de alguns dias, de fato eu recebi o Espírito Santo e a partir daquele dia minha vida, o meu interior mudou por completo. Eu que era uma jovem tão insegura, que não tinha paz, que tinha um vazio muito grande, que tinha pensamentos de suicídio, passou a se tornar uma jovem feliz, que passa a vida, que tem paz e que reflete isso até mesmo para a minha família. E o Espírito Santo, ele me curou, curou a minha alma daquela tristeza, daquele vazio e também não somente me curou, mas também curou a minha mãe, curou o interior dela, a saúde. E depois disso eu pude entender a importância que é você fazer um voto com Deus, porque se a gente honrar a nossa palavra, certamente Ele irá cumprir com a dele. E eu gostaria de estender o convite para essa pessoa que está nos assistindo, assim como um dia eu estava com a minha mãe assistindo a programação da igreja, para que ela venha também provar o poder que há o voto com Deus. Assim como eu, que tinha uma vida destruída, sem perspectiva, pude encontrar a paz, a alegria, o amor verdadeiro, eu tenho certeza que se essa pessoa ela fazer isso, ela também irá encontrar.